Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que às vezes vai parecer que não tem nada a ver com nutrição, mas tem tudo a ver com nutrição e eu já vou fazer um link para associar. Teve algumas pessoas que em conversas até pessoais e também já teve aqui no consultório que quando rolou o assunto empoderamento, me passou uma ideia errada dessa palavra empoderar. Quando a gente procura sobre empoderamento e sobre empoderar, é dar poder para as pessoas. O que isso tem a ver com a nutrição? Eu, como nutricionista, eu passo algumas estratégias, algumas dicas nutricionais, né? Passo um plano alimentar, vejo de acordo com que a pessoa tem dificuldade, mas no fundo eu quero que ela siga o seu caminho sozinha. Pensando economicamente falando, seria muito legal que ela ficasse para sempre comigo aqui no consultório, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que quando ela vá numa festa, ela saiba fazer melhores escolhas, que ela não fique refém de, nossa, o que será que a Mayara acharia? Vou mandar mensagem pra Mayara, quando chegar na consulta eu vou perguntar se eu fiz certo. Por quê? Porque ela, no Natal, no Ano Novo, nos aniversários, em encontro com os amigos, até mesmo em casa, vai ter momentos que vai ter alimentos que vão estar fora do plano alimentar dela. E ela precisa fazer melhores escolhas. Eu morro de amores quando os pacientes chegam aqui e falam, eu tive um aniversário e teve refrigerante, bebida alcoólica, mas aí eu fui atrás de água, tinha açúcar industrializado, mas aí eu lembrei que você tinha me dito que era muito açúcar, então eu peguei uma água saborizada, ia em algum lugar que eu sabia que tinha alimentos muito calóricos, me permiti comer um pedaço, mas eu tinha jantado antes, então eu não coloquei o pé na jaca. Então as pessoas começam a criar o empoderamento e isso me deixa imensamente feliz. Isso pra mim é muito gratificante, mais do que deixar o paciente para sempre comigo. Então, quando a gente fala sobre empoderamento, existe até uns movimentos, né, empoderamento feminino, mas eu gosto de expandir isso como um todo. Então, eu empodero tanto as mulheres quanto os homens, pelo menos meus pacientes sempre escutam isso. Porque o ideal é que eles traçam o caminho deles de acordo com o objetivo, que vai ter as minhas dicas, a minha estratégia inicialmente. Mas eu gosto quando eles olha, saiu totalmente do que eu tava planejando. Cheguei na festa, achei que ia ter um monte de coisa saudável e não tinha. Sabe o que eu fiz? E aí me conta o que ele fez. E muitas vezes as pessoas se surpreendem. Nossa, eu nunca pensei que eu faria isso. E isso é incrível, porque ela tá criando força nela mesma. E aí não tem ninguém que segure quando a pessoa cria uma força que tá vindo de dentro. Então, nessas conversas, muita gente falou, das que eu conversei, força todo mundo tem, poder todo mundo tem, mas não é bem assim. Tem pacientes que chegam aqui com o intuito de emagrecimento e depois eu vou entender que na verdade tá com a autoestima baixa, então ele não vê nem que ele é merecedor do que a gente tá promovendo para ele. Então, eu quero emagrecimento, mas dorme mal, mas não presta atenção na sua saúde porque fica cuidando da família, cuida dos filhos. Não que isso não seja primordial, não que isso seja alguma coisa que ele tenha que fazer, mas o primordial é cuidar da gente, antes de tudo, porque pra gente estar bem, pra gente cuidar dos outros, a gente tem que estar bem. Então, eu sempre falo, primeira coisa que quem a gente tem que amar em primeiro lugar é sempre a gente. Porque a gente vai conseguir dar amor pra nossa mãe, pra nossa família, pro nosso marido, namorado, pros nossos animais. Se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai adoecer e a gente não vai conseguir dar o melhor pra ninguém. Então, o ideal é que a gente tenha esse empoderamento, sim, para conseguir buscar ajuda e aí sim fazer melhores escolhas. Então, por isso que eu amo essa palavra, acho uma palavra muito forte. E quando eu vi que já não foi a primeira pessoa que tinha dito que, empoderamento, todo mundo fala de empoderamento, nem é uma palavra que é importante. E sim, é muito importante. Eu vejo diariamente pessoas chegando aqui no consultório e com a autoestima baixa e não acreditam no que elas são capazes de fazer. E a gente tem que dar essa força. Eu gosto de dizer, quando a gente dá a força, parece que a gente fica mais forte. Então, mulheres fortes empoderam mulheres que elas vão se tornar mulheres fortes e vão empoderar mulheres fortes. Então, é um ciclo. Quando a gente proporciona isso, não tem erro. Então, por isso que eu achei interessante falar. Uma analogia que depois eu fiquei pensando, quando a gente dirige na autoescola, que tem um instrutor, a gente vai dirigindo, ele tá do nosso lado, mas a gente sente uma confiança.
Mas teoricamente a gente não aprende, né? A gente fica meio que no automático. Quando ele para e a gente passa na prova e começa a dirigir sozinho, aí a gente vê que a gente não aprende muita coisa. Porque a gente só aprende quando a gente está sozinho na prática. Então, empoderar é exatamente isso. Quando o instrutor tá ali, você tá seguindo o que ele tá pedindo para você fazer e você acha, entre aspas, que você aprendeu. Mas quando você vai sozinho, você vê, nossa, agora é que eu tô vendo como que é. Então, na nutrição é a mesma coisa. Quando a gente tá indo no consultório, tá indo no supermercado, toda hora mandando mensagem pra mim. Isso acontece, gente, no começo, e é entendível. Mas o que eu quero deixar claro é que às vezes eu não vou conseguir responder. Eu vou estar atendendo, eu vou estar no final de semana, no feriado, vou estar viajando, vou estar à noite, às vezes tem paciente que manda mensagem. Porque é um desespero, porque ele não tem força ainda dentro dele. Então o ideal é que a gente vá construindo isso. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que logo cria esse empoderamento e tem vezes que vai demorar um pouquinho mais. Mas eu gosto de fazer esses toques para o paciente entender que quando de repente eu não respondo, isso é muito comum. Às vezes o paciente fala, nossa, você não deu tempo de responder, e aí eu tive que escolher. E aí eu escolhi o salgado assado, escolhi a bebida que não tinha tanto açúcar. E é perfeito, aí é quando ele aprende. Porque quando a gente fica no automático, a gente não tá aprendendo, né? Não tá internalizando os aprendizados. Então é isso, eu quis fazer essa analogia com o carro, fazer essa ligação com a nutrição, para que vocês entendam que empoderar é muito mais do que todo mundo tem força. Às vezes a pessoa tem uma força, mas que ela precisa ligar a chama da força. E a gente, como profissional da saúde, tá aqui para isso, e todos nós podemos empoderar outras pessoas, e o mundo vai estar muito melhor quando a gente começa a dar força pro outro, pro próximo, e se tornar mais forte também.